Antes de continuar este vídeo, que é a parte 2, contendo os 3 últimos filmes de Olhos Famintos, vale lembrar que seria legal você assistir a parte 1 que fizemos, um especial falando somente do primeiro filme, que também teve uma leve inspiração em fatos reais. Basta ir nos vídeos do canal que você irá encontrá-lo. Em 2001, o roteirista e diretor Victor Salva surpreende a todos com o filme Olhos Famintos. Mesmo sendo um filme de baixo orçamento, despertou um grande impacto mundial de sucesso em VHS. Considerado por muitos, ou até mesmo por todos, o melhor da franquia. Vamos lá, seu desgraçado! Batendo em você. Apesar de irregular, o filme conseguiu um sucesso suficiente para justificar a produção de uma sequência, e pouco mais de 2 anos depois, entrou em cartaz em nossos cinemas a continuação Olhos Famintos 2, novamente escrito e dirigido por Victor Salva e produzido por Coppola. O novo filme da franquia é notavelmente superior, bem mais intenso, apresentando mais ação e violência, e principalmente com a participação maior e mais efetiva do grande vilão, o lendário demônio antropófago, mais temível e ameaçador do que nunca. Olhos Famintos 2, em muitos aspectos, é superior ao original, mas nem tudo, o que já é um fato notável, pois a maioria das continuações não consegue manter o nível de qualidade de seus anteriores, muito menos ainda superá-los. Essa segunda parte é muito mais intensa, carregada de uma boa dose de ação, com mortes violentas, muitas cenas de tensão envolvendo o confronto mortal entre a faminta criatura demoníaca e suas vítimas, além de apresentar mais personagens e explorar seus relacionamentos. Como sendo um filme de horror voltado exclusivamente para o entretenimento, numa análise sem muita atenção, podemos encontrar uma série de situações inverossímeis, em cenas exageradas e absurdas, como furos significativos no roteiro, mas que não comprometem a diversão para os menos exigentes. O visual obscuro da criatura é bem atrativo também, vestido todo de preto, com chapéu e sobretudo, evidenciando o destaque macabro do branco dos olhos e dentes afiados. A intenção anunciada dos produtores seria realizar uma terceira parte como uma pré-sequência, que seria ambientada nos tempos do Velho Oeste americano. Se bem que o desfecho desse segundo filme deixou claramente um gancho aberto para uma sequência, com eventos posteriores, mas isso não aconteceu. How'd you kill it? Stabbed it right through the heart with a big homemade harpoon. When? About 23 years ago. You waiting for something? About 3 more days. O ator coadjuvante Tom Tarantini, que foi o treinador de Wayne na continuação, também havia participado do primeiro filme, no papel de Austin McCoy. Assim como Justin Long, um dos protagonistas do original, que voltou com a participação rápida em cenas de pesadelos da jovem sensitiva Mandy, que tem o poder psíquico de se comunicar com o jovem morto, sendo alertada por ele da existência e história da criatura, e conseguindo prever alguns dos seus acontecimentos trágicos que assolaram o grupo de estudantes. O orçamento de Olhos Famintos 2 foi de aproximadamente 17 milhões de dólares, cujo investimento já foi recuperado pelas boas bilheterias nos Estados Unidos, quando estreou no final de agosto de 2003. Vale lembrar que o primeiro filme teve orçamento de 10 milhões. Na sequência final, numa determinada cena em especial, podemos visualizar a frase "como um morcego fora do inferno", na tradução direta, a qual seria inicialmente utilizada como um subtítulo para o filme. Depois, os produtores decidiram abandonar a ideia, e o título original ficou apenas Jeepers Creepers 2, ou, no Brasil, Olhos Famintos 2. Uma decisão acertada porque os subtítulos, na maioria das vezes, apenas criam confusões e mais burocracias. Basta ver, por exemplo,
os inúmeros e descartáveis subtítulos para os vários filmes da série Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween, Hellraiser e Colheita Maldita, quando eles poderiam apenas numerá-los com suas respectivas partes, 2, 3, 4, etc. Aliás, já que estamos falando de nomes nacionais para os filmes que chegam por aqui, podemos dizer que Olhos Famintos foi uma boa escolha, pois tem relações com a história e o título original possui uma tradução muito difícil que não soaria bem em nosso idioma. Curiosamente, segundo o conceituado dicionário inglês-português Michaelis, Jeepers significa uma interjeição usada para definir uma exclamação de admiração ou emoção, e Jeepers Creepers é um eufemismo para a expressão Jesus Cristo, muito utilizada como gíria entre os americanos. Mas outra referência para o título Jeepers Creepers é uma canção de Johnny Mercer, gravada em 1938, por Louis Armstrong. O cineasta americano Victor Salva nasceu na Califórnia em 1958 e sua carreira ainda é curta, com poucos filmes no currículo. Ele foi descoberto por Francis Ford Coppola num concurso de curtas-metragens e recebeu a oportunidade de criar os personagens, escrever a história e dirigir os 3 filmes de Olhos Famintos. A história de Olhos Famintos 2 é ambientada 10 dias depois dos eventos trágicos do primeiro filme e entre os 2 últimos dias do ciclo de alimentação do demônio. E é exatamente nesse filme, o terceiro, que a queda de Olhos Famintos começa. A queda e o descaso de uma franquia que parecia promissora. Não foram necessárias 23 primaveras para a nova aparição de um dos mais cultuados vilões do horror contemporâneo. A fome do espectador era tamanha que houve quem participasse de petições e enchesse a caixa de correios do diretor Victor Salva com pedidos por um novo filme. Desde então, a web foi consumida por boatos, roteiros falsos, títulos provisórios e muitas entrevistas, sem que Olhos Famintos 3 pudesse finalmente ganhar a desejada luz verde. Consciente da responsabilidade, parecia que Victor Salva esperava o enredo perfeito, chegando a espalhar possibilidades de que o terceiro se passaria no Velho Oeste, mostrando o primeiro ataque voraz da criatura e justificando sua aparência de cowboy. Pois, quando o conceito já começa a ganhar raízes e o espectador nem conseguia mais prever uma data de estreia, o cineasta anunciou uma exibição limitada em 26 de setembro para finalmente o longa alcançar sua premiere de TV em 28 de outubro no canal Sci-Fi. Só por estar nesse canal, o Sci-Fi, já dá para ter uma ideia o quão horrível seria o filme. O medo tem um cheiro. E eu já vi essa coisa farejando. A ansiedade do público pela volta do Creeper não foi muito bem saciada, e Olhos Famintos 3 entrou rapidamente para a galeria das continuações ruins de 2017, ao lado de O Culto de Chuck e Letterface. Aliás, conseguiu ser ainda pior. Se a proliferação dos Chucks não foi muito bem digerida e um Letterface adolescente não teve personalidade, Olhos Famintos 3 irritou completamente os fãs, que consideraram irreconhecível o trabalho de Victor Salva, como se o diretor tivesse passado o comando para uma outra pessoa durante as filmagens. Mal dirigido, com a edição ruim da TV, não se salva nem mesmo a fotografia ou a caracterização do monstro, abafado pela volta de seu veículo que tinha vida própria. Um veículo com superpoderes, tudo está errado. Mas vamos entender um pouco do motivo da queda da franquia nessa terceira parte do filme. Em 1989, Victor Salva foi preso depois de molestar o astro mirim de 12 anos, Nathan Forrest Winster, de seu primeiro filme, Palhaço Assassino. A história desse caso só se tornou mundialmente conhecida por causa do sucesso de Olhos Famintos 1 e 2. O público começou a especular muito a história criminosa do diretor, e isso com o roteiro do filme já no papel. A empresa responsável que financia o filme
ficou com um pé atrás depois dessa repercussão e acabou liberando um orçamento apenas de 6,2 milhões, ou seja, muito inferior ao primeiro e segundo filme. O primeiro filme teve 10 milhões e o segundo teve 17 milhões de orçamento. Bom, sem grana, não deu para fazer uma produção. Aí tiveram que usar fundo verde em muitas coisas, deixando o filme artificial demais. Sem falar na escalação de falta de atores renomados, não tinha nenhum. Tudo foi reduzido, até se tornar um fracasso total. Também foi visto com olhos desnutridos o uso excessivo de personagens, sem que eles sejam adequadamente desenvolvidos, e a realização exagerada de filmagens à luz do dia, que permitiu que as falhas técnicas fossem evidentes. Até mesmo Creeper não estava muito inspirado em seus ataques, repetindo gestos e modos de ataques dos filmes anteriores, inclusive uma cena envolvendo o vilão, que anteriormente assustava mais por sua descrição do que a movimentação de suas narinas ao farejar o medo. Mas antes, é preciso tentar entender o enredo extremamente bagunçado, onde deixou a maioria do público confuso. Afinal, em que época se passa a trama de Olhos Famintos 3? A história se entrelaça em linha do tempo antes e depois do primeiro filme. O que fica claro, inclusive pela cena final, é que o diretor já planejava fazer um quarto filme, e que esse seria apenas um complemento para o primeiro e uma ponte para o segundo. Uma nota curiosa, comentada em outras críticas pela internet, Olhos Famintos 3 foi lançado exatamente no período que Hollywood está intitulando de caça às bruxas, trazendo à tona situações de abuso sexual. O ator Kevin Spacey foi acusado formalmente por crimes sexuais no Reino Unido, depois de comparecer a um tribunal de Londres, acusado de 4 crimes sexuais. O ex-produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, foi condenado por estupro e ataque sexual. Victor Salva não consegue, de maneira alguma, apagar seus crimes cometidos na década de 80, enquanto filmava Palhaço Assassino, e o abuso cometido contra um dos atores mirins. Mas parece que ele quis aproveitar seu novo filme para explicar sua ação monstruosa. Em dado momento, descobre-se que o personagem Edison teria sido abusada por seu padrasto quando tinha 13 anos, o que a fez se afastar da mãe para morar com a avó no campo. Em um dos diálogos da versão completa, um dos motociclistas justifica o que o padrasto dela fez com a infeliz fala, abre aspas, você pode culpar o padrasto afinal? Quero dizer, olhe para ela, fecha aspas, insinuando que o ato cometido se deve à aparência da vítima e não à doença do infrator. Uma passagem desnecessária e ruim de uma produção que não merecia a luz do dia. Chegamos no pior filme da franquia, Olhos Famintos, Renascimento. Em 1990, em Michigan, Dennis DePaul não aceitou muito bem o pedido de divórcio da esposa e lhe deu um tiro na nuca. Precisando se livrar do corpo, ele escolheu um lugar ermo, próximo a uma escola abandonada, e o colocou em um buraco, mas foi visto por 2 testemunhas, Ray e Mary Thornton, que passavam de carro pelo local. Ele então entrou em sua van e perseguiu o casal por vários quilômetros, proporcionando momentos de tensão e horror, até posteriormente ser preso e cometer suicídio. Tal fato, apresentado no popular programa Mistérios Não Resolvidos, serviu de inspiração para Victor Salva desenvolver o conceito de Olhos Famintos, ao colocar 2 irmãos numa situação similar à do casal. Essa cena foi reconstituída na abertura de Olhos Famintos 4, Renascimento, com a ótima atuação da veterana Dee Wallace, de Grito de Horror, Cujo, A Hora das Criaturas, e Gary Graham, e é a única cena que vale a pena no filme inteiro. Eles veem a criatura se livrando de mais um corpo por um cano, e assim como Justin Long e Dina Phillips, atento às placas dos veículos, resolvem investigar para apresentar mais detalhes à polícia. Mas trata-se de uma chamada de um programa investigativo que Chase quer mostrar à namorada Lane, enquanto comenta sobre a lenda do Creeper durante o passeio a Louisiana para conferir o festival de horror.
Ele comenta que a lenda da criatura inspirou a realização de 3 filmes, reconhecendo que os anteriores não aconteceram de verdade. Um processo de reboot que quer atrair o espectador ao afastar o polêmico Victor Salva da franquia. O cineasta é envolvido em episódios de pedofilia e insinuações sexuais que afastou-se dessa continuação depois que seu novo roteiro foi desconsiderado pelo estúdio. Ele planejava mais uma vez resgatar a personagem de Dina Phillips, a Trish Jenner, que teve uma breve aparição em Olhos Famintos 3, para algo maior, como já havia tentado anteriormente com o projeto furado Olhos Famintos 3 Catedral. Já ouviu falar sobre o Creeper? Uma lenda local, não é? O Creeper volta a cada 23 anos. E então o quê? Esse quarto filme foi uma produção de horror com poucas mortes, sendo que nenhuma vale realmente a pena. Maior parte filmada dentro de um cenário fictício, com fundo verde. Parece mais uma produção amadora feita por fãs. Sem grandes momentos de tensão e com a claustrofobia pouco explorada, o longa reserva para seu último ato efeitos de fundo verde constrangedores, seja no voo dos corvos que cobrem a criatura ou na cena em que sobem ao topo da casa para planejar um ataque que tem múltiplas possibilidades de dar errado. Das atuações, Sidney Craven é a única que salva no filme, mas é um desperdício de carisma em um filme que deveria ser parte inicial de uma trilogia dirigida por Tino Vorenzola, da franquia Deu a Louca nos Nazis. Informações recentes dizem que mais uma continuação será feita, Olhos Famintos, O Lado Escuro, com um orçamento maior, sendo que este quarto filme teve um orçamento de 5 milhões. Não há mais o que falar dessa bizarra continuação. Foi difícil assistir 70 minutos, pois só os primeiros 10 minutos, aquela cena de perseguição do casal de idosos, que o diretor recriou o início de Olhos Famintos 1, que deu uma aliviada. Depois só decepção, raiva e vontade de dormir. A franquia de Olhos Famintos está indo pelo mesmo caminho que Pânico na Floresta e Pânico no Lago, infelizmente. Bom, depois de 2 fiascos seguidos, esperamos que o 5º filme demore 23 anos para sair do papel. É isso aí, galera. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, dá uma força. E se você puder nos apoiar com alguma ajuda financeira, basta clicar em Valeu. Vou ficando por aqui. Até breve. Fiquem com Deus.